Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus. Precisamos, antes de mais nada, entender como devem viver os cristãos. E isto não importa a maneira como o outro vive, mas sim como nós vivemos dentro do entendimento que nós temos do que deve ser a nossa vida. Para que o outro vendo aprenda, cresça, amadureça e faça o mesmo. São aspectos extremamente importantes. Quando olhamos a igreja no início, a maneira como viviam, podemos observar certas coisas importantes que são fundamentais na nossa vida, no processo de crescimento, amadurecimento. Isso quer dizer que todos vão entender, viver de acordo? Não, isso não quer dizer nada disso. Quer dizer simplesmente que nós entendemos, compreendemos a vontade de Deus, entendemos da sua justiça e que praticamos conforme a sua vontade. Lá em Atos 2, do 42 até o 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, o que faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos de Jesus acerca de como devemos viver. Referência para isso, o Sermão da Montanha, as várias parábolas nos diz a maneira como devemos viver e andar neste mundo, não de outra forma. Na comunhão, ou seja, no andar junto, no estar junto, no partir do pão, ou seja, no dividir das refeições, e nas orações, base de qualquer vida que anda com Deus. Depois, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ele está falando de comunismo? Não, ele está falando de justiça de Deus. Aonde a abundância de um supra a necessidade do outro. Só isso, nada mais. Cada um compreendia que tudo o que possuía pertencia a Deus e era para ser usado de acordo com a justiça do reino. Isto é, eu tenho, eu posso, eu ajudo, eu reparto. Simples assim. É assim que nós precisamos entender a maneira de vivermos o reino de Deus. Pois a minha abundância hoje não necessariamente quer dizer que vai ser sempre abundância, eu posso ter falta amanhã. E o outro, entendendo o que nós estamos fazendo e como nós estamos vivendo, aprenderá com meu exemplo e repartirá também. São aspectos importantes do reino de Deus que nós precisamos entender. Viver o reino de Deus se trata destas coisas. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, ou seja, no templo judaico, no pátio, onde podiam ficar, partiam pão de casa em casa, ou seja, dividiam e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que a gente entende? Primeiro, que existe uma maneira muito simples de viver o Evangelho. Não depende dos outros, depende de nós, do nosso entendimento, da motivação, do porquê fazemos as coisas. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, ser instrumento da sua justiça. A gente precisa fazer das nossas vidas oferta, a verdadeira oferta em favor das pessoas. Repartir, ajudar, perseverar, ou seja, na comunhão, na oração, no partir do pão. E a gente precisa estar junto à comunhão. Comunhão é que nos ajuda na jornada. A oração cria em nós a intimidade com o Pai, nos leva a conhecer a nós mesmos, a compreendermos quem somos e agirmos segundo a vontade de Deus, pois entendemos quem somos nele. E à medida que a gente cresce, amadurece e conhece mais do Pai, mais nós o imitamos. E ao imitarmos, nós iremos cumprir simplesmente a maneira como a igreja vivia e que nós precisamos viver nestes dias. Ou seja, perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. Ensinamentos que são os ensinamentos de Jesus, que nós podemos ler
principalmente no Sermão da Montanha, mas que estão traduzidos em todas as parábolas. A gente precisa lembrar disso. Precisa lembrar que não se trata de uma opção, mas de compreendermos quem somos em Deus, ou seja, que recebemos uma nova vida, que recebemos do Espírito, que fomos capacitados para vivermos segundo a vontade de Deus, para revelarmos o Cristo neste mundo. E revelando o Cristo, nós revelamos o Pai, porque nós andamos segundo a sua vontade, praticando a sua justiça, ou seja, na nossa abundância repartimos com aqueles que não têm. Sejam conhecimento, seja experiência de vida, sejam recursos materiais deste mundo. Pois isto é a justiça do reino. E isto faz com que nós sejamos, como igreja, como família, cair na simpatia do povo, de maneira que quem acrescenta as pessoas à igreja, à família de Deus, é o próprio Pai, é o próprio Deus. Mas nós precisamos entender a maneira como nós precisamos viver, glorificando, honrando e exaltando o Pai nas nossas vidas. Que a gente entenda, compreenda a vontade do Pai e façamos das nossas vidas a verdadeira oferta. A oferta que glorifica o Pai, que o exalta neste mundo. Pois tudo que nós fazemos, as obras que nós realizamos, é para glorificar o Pai. E fazemos porque entendemos quem nós somos nele. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.